Oi, oi. Teste. Oi. Eita. Boa noite, amada igreja, graça e paz, amém? Tá muito alto para vocês? Tá baixo? Eu não sei como é que tá o retorno aqui para mim. Vou falando só testar aqui. Teste, oi. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Testando. Ok? Bom, amada igreja, vamos dar início ao nosso momento de exposição da palavra de Deus. Queria lembrar que o tema da nossa pregação de hoje é Dando Graças em Cristo. Esse é o tema, ou o título da nossa pregação essa noite. E eu queria começar, irmãos, fazendo um breve momento para nós pensarmos. Todos nós paramos em algum momento das nossas vidas para reconhecer as bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós. Sejam elas grandes ou pequenas, a gratidão é uma emoção muito poderosa na vida do crente. Ela nos conecta a um propósito maior, que nos ajuda a valorizar o presente. Ela é um exercício também que nos convida e nos ajuda a focar no que realmente importa. Tá melhor agora? Porque o meu retorno eu não sei como é que é para vocês aí. Então a gratidão ela nos convida a focar no que realmente importa. Pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta a cada um de vocês essa noite. Pelo que você é grato? É natural que muitas respostas que nós possamos dizer de imediato é: Valdeir, eu sou grato pela minha família. Ou Valdeir, eu sou grato pela minha saúde. Eu sou grato pelo meu emprego. É fácil, irmãos, agradecer por coisas boas, não é mesmo? Mas e quanto aos nossos desafios? Obrigado, irmão. E quanto as dificuldades aparecem, será que é tão fácil assim ser grato? É difícil sentir gratidão atravessando uma doença, não é mesmo? É difícil sentir gratidão quando a gente está passando por um período de desemprego. Ou até mesmo é difícil sentir gratidão por relacionamentos difíceis. Então aquela pergunta que parecia no início tão simples, agora nos mostra que ela está no campo vasto dos nossos pensamentos e sentimentos. E é interessante para nós notarmos que a gratidão não é algo novo, principalmente entre nós, os cristãos. Ela ressoa na experiência de fé de muitos ao longo da história. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta aos Colossenses, nos oferece um exemplo marcante de como nós devemos ser gratos ou dar graças. No capítulo 1, versículos de 3 a 8, Paulo vai iniciar sua mensagem com uma profunda ação de graças pelos irmãos em Colossos. Ele não vai apenas agradecer, irmãos, mas ele vai detalhar para cada um de nós vamos ver essa noite, quais são as razões pelo qual ele é grato. Ele vai nos dar um vislumbre da importância da fé, do amor e da esperança na vida dos crentes em Colossos e na nossa. Nós vamos poder aprender através desse motivo de gratidão de Paulo, nós vamos poder ser instruídos à oração, por meio dessa oração desse irmão em Cristo, que nos precedeu em muitos séculos. E a sua jornada de gratidão vai nos servir nesta noite como um espelho para a nossa própria jornada de gratidão. Mostrando que a nossa fé e a vida em comunidade são poderosos e motivadores para o nosso verdadeiro agradecimento. Vamos ao texto. Eu vou estar exposto essa noite aqui no quadro. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui. A versão que eu estarei lendo é a Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que você tem no Espírito. Vamos orar. Amado Deus, essa é a Tua palavra. Tua palavra escrita através do Teu servo, o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, mas que fala conosco hoje, nesta igreja aqui em Boa Vista.
Senhor, nesse momento em que a Tua palavra é lida, nos ajuda a entender, abre os nossos corações e o nosso entendimento, a nossa mente, para entender do que ela trata, do que ela fala e como ela pode falar conosco hoje, como ela pode modificar os nossos passos, a maneira como nos comportamos e lidamos com a vida. Que nessa noite não fale eu, mas o Teu Santo Espírito nos conduz neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós continuamos na segunda pregação da nossa série em Colossenses. O tema da nossa série, o título da nossa série em Colossenses é Enraizados e Edificados em Cristo. Na semana passada nós pudemos ver os primeiros versículos, versículo 1 e 2 do capítulo 1. E eu falei para vocês, irmãos, na semana passada também nós pudemos ter uma apresentação do contexto em que essa carta foi escrita. Nós tivemos na semana passada um tempo maior para passear pelo contexto. Mas é necessário fazer brevemente, novamente, para refrescar a memória dos irmãos, ou para aqueles que não estavam aqui na semana passada, em que contexto se passava essa carta. O apóstolo Paulo, irmãos, escreve a uma igreja que ele não evangelizou. A igreja de Colossos era uma igreja que não tinha sido fundada por Paulo. Nós vamos ver hoje que ela tinha sido fundada por Epáfras. Colossos, essa cidade, ela era uma cidade pequena, que já teve seu momento de glória, mas aquele momento da escrita da carta já não era mais, ela estava em declínio. Há uma igreja que não tinha sido fundada por Paulo, nova, nós estamos falando de 30 anos no máximo, já nos seus primeiros, menos de 30 anos na verdade, já nos seus primeiros dias de vida, nos seus primeiros anos de existência, já estava sofrendo com falsos ensinos, já havia ameaças internas dentro da igreja. Sim. Oi? Oi? Perfeito. Vocês têm que ver a luta que o pessoal lá atrás fica comigo ali. Puxa, abaixa. A igreja de Colossos era uma igreja que estava começando, estava nos seus anos iniciais e desde já enfrentava, irmãos, problemas de falso ensino vindo de dentro. Então, Paulo escreve essa carta depois de ouvir o relato de Epáfras, que estava com ele em sua prisão em Roma. No momento da escrita dessa carta, Paulo está preso em uma prisão em domicílio na cidade de Roma. Lembramos que é no mesmo período em que ele escreve a carta de Filemão e a carta de Colossenses e provavelmente também a carta de Efésios. E nós vimos, por último, que os problemas que aquela igreja enfrentava, os falsos ensinos, eram ensinos que diminuíam a suficiência de Cristo para a salvação. Esses ensinos, inclusive, diminuíam a pessoa de Cristo a ponto de não acreditarem a Cristo a própria divindade. Colocavam em Cristo uma divindade menor. Se você está vindo da IBD, nós estamos tratando justamente de trindade, nós vemos o quão importante é entendermos que Cristo é Deus. O nosso Cristo é um Deus. Nós cremos, nós evangélicos, batistas, cremos na trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus. Nós não somos monoteístas, nós não somos panteístas, nós não acreditamos em vários deuses, nós somos monoteístas, nós cremos em apenas um Deus, que se expressa, que está em três pessoas também, mas ele não é três deuses separados. E isso era atacado aqui na igreja de Colossos. E mesmo diante dessas dificuldades iniciais, irmãos, Paulo vai encontrar motivos profundos para ser grato a essa igreja. O texto que a gente leu hoje é apenas a ação de graça de Paulo por essa igreja. E nós vamos ver e encontrar nessa noite, ao examinarmos versículos por versículo, quais eram essas razões pelas quais Paulo é grato pela igreja de Colossos. Que essas razões, então, nos inspirem a cultivar a gratidão em nossas próprias vidas e compreender melhor a profunda mensagem contida nesses impactantes, porém pequenos, versículos. Vamos lá. O versículo 3, os irmãos podem acompanhar na tela também, começa assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo vai iniciar, irmãos, a sua ação de graças, que começa logo após a sua saudação, dizendo que ele sempre dá graça a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante notarmos, irmãos, que Paulo reconhece consistentemente que toda a graça, o motivo da sua gratidão está em Deus. Ele agradece a Deus a vida dos colossenses. Ele medita que a graça vem de Deus e por isso a experiência divina da graça está presente na vida dos crentes. Ele se refere a Deus como Pai do Senhor Jesus Cristo,
o Deus revelado na pessoa de Jesus, um Deus em que Pai e Filho são um. Ele costumava repetir, é normal nós vermos esse termo nas cartas de Paulo, mas nós devemos refletir que aqui na carta de Colossenses, esse termo ele ganha uma conotação maior. Em uma cidade que refutava a divindade de Cristo, é interessante Paulo falar que é Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai colocar um peso maior, ele precisa exaltar que Cristo é Deus. E essa ação de graça, é interessante a gente aprender com Paulo, até na forma como ele ora. A ação de graça de Paulo, ela é totalmente ligada à sua oração. Porque o texto diz assim, damos sempre graças a Deus quando oramos por vocês. Paulo agradecia a Deus toda vez que ele orava. Ele ora por cristãos que ele mesmo nem evangelizou. Nós conhecemos, não foi ele que evangelizou. Alguns desses cristãos, Paulo sequer conhecia. Isso para nós hoje, como isso poderia refletir para nós, igreja, aqui em Boa Vista? Nós devemos orar, irmãos, por nossos irmãos cristãos, em todo o mundo, espalhados por toda a terra. Mas vamos descobrir, então, 3 razões pelas quais Paulo é grato nessa noite. A primeira razão pela gratidão de Paulo é pela presença da tríade de virtude nos Colossenses. Que tríade é essa? A fé, o amor e a esperança. Nós vamos passear um pouco por essas três componentes dessa tríade. O texto vai dizer assim, ó, versículo 4. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Vamos começar pela fé. Paulo vai afirmar que ele ouviu falar da fé dos Colossenses em Cristo Jesus. A fé, irmãos, é um meio fundamental pelo qual nós nos apropriamos da graça de Deus. É importante entender que a fé que Paulo vai tratar aqui não é apenas um conceito abstrato ou que Cristo é apenas aquele objeto da fé, mas um mero objeto da fé, mas ao contrário, Cristo é o meio e o próprio conteúdo da fé em Cristo. Ou seja, a fé em Cristo é a maneira ou o âmbito em que a nossa própria fé vai ser vivida. A nossa fé é vivida em Cristo de modo que nós fazemos a Ele uma entrega total. Nós, igreja, nós andamos por fé. É por meio da fé que nós agradamos a Deus. Não é isso que diz o autor de Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. É inspirador observar, irmãos, que o apóstolo Paulo vai se alegrar e ele vai agradecer pela fé desses irmãos. Mesmo sabendo que essa igreja de Colossos é uma igreja que estava enfrentando sérios problemas. E isso deveria nos lembrar que nós devemos celebrar o progresso na fé, mesmo que ele pareça lento, muitas vezes. Talvez a fé seja mencionada aqui em primeiro lugar, porque sem a fé genuína, nós nem vida cristã teríamos. A vida cristã não é possível sem fé. Logo, irmãos, se nós podemos ver em pessoas próximas de nós ou não, evidências de fé genuína, nós devemos louvar ao Senhor. O segundo aspecto dessa tríade é o amor. Paulo também vai expressar sua gratidão pelo amor que os colossenses demonstravam uns pelos outros. A nossa fé genuína, ela sempre vai estar ativa em obras de amor. A nossa fé subsiste e age, naquele termo que eu pedi para os irmãos gravarem, em Cristo. A nossa fé age em Cristo, pois nós, crentes, quando estamos unidos a Cristo, provamos que a nossa fé é real ao atuar pelo amor, conforme o que próprio Paulo diz lá em Gálatas. Paulo vai dizer assim em Gálatas, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Esse amor é um amor que já tivemos a oportunidade de ver aqui outras vezes, é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que se doa, incondicional. Como nós podemos aprender desse amor em passagens como a de 1 João. Esse amor vinha sendo demonstrado pelos cristãos colossenses, pelos cristãos em geral. Paulo agradece pelo amor que ele tinha por todos os santos. Colossenses tinham amor por todos os santos. E aí eu trago uma pergunta para nós. Como você tem demonstrado o amor por todos os santos? Como é que você demonstra o amor entre os seus irmãos aqui na Igreja Batista Jardim de Deus ou aos irmãos nossos em Boa Vista? Se a fé, irmãos, se a fé vai tratar da nossa relação vertical com Deus, ou seja, conecta nós com Cristo, é uma relação vertical, o amor aos irmãos vai tratar de uma relação horizontal. Eu estava lembrando que isso aqui faz até a cruz, né? Se a fé
conecta a gente com Deus. Religa, religião vem de religar, nos religa a Deus. O amor, horizontalmente, faz a gente cuidar e zelar pelos irmãos. E isso, uma coisa prova a outra. Como o apóstolo João diz, como é que nós vamos poder amar a Deus, que a gente não vê, se nós não amamos os nossos irmãos, que nós vemos? A fé e o amor, portanto, são pilares essenciais da nossa vida cristã e deve gerar gratidão e deve edificar a nossa comunidade. Mas o versículo não para por aí, ele continua. Versículo 5, parte A, ele vai dizer assim: por causa da esperança que está guardada nos céus para vocês. É o terceiro tópico da tríade, é a esperança. A esperança, ela vai ser aqui nesse texto o propulsor do amor e da fé. Ela é a causa. E a esperança aqui, irmãos, não é aquela, sabe, a esperança, aquela atitude de esperar, sabe? Que, eu tenho esperança. A gente usa até aquelas frases assim, a esperança é a última que morre. Não é disso que a gente está tratando aqui. A esperança que Paulo vai trabalhar aqui é a totalidade da bênção de Deus na vida do cristão, aquilo que ele aguarda no porvir. A nossa esperança está reservada, embora não experimentada, ela já está guardada, ela é uma herança. Ela está guardada e protegida conforme diz Pedro. Isso é um trecho da carta de Pedro, irmãos. Olha o que Pedro diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. A esperança, então, aqui nesse momento, ela vai impulsionar a fé e o amor. Imagina, irmãos, que você está no seu trabalho e o seu chefe, alguém acima de você, chegue para você e fale assim, pegar aqui, Cleiton, se você fizer o seu trabalho bem feito, no final do dia eu te dou 500 mil reais. Como é que vai ser esse trabalho, irmãos? Melhor trabalho da nossa vida. Nós vamos agir e vai moldar totalmente o trabalho da tarde do Cleiton ou de qualquer um de nós. Por quê? Por causa da esperança de receber um prêmio, por conta do trabalho, eu modifico o modo como eu trabalho. Mas é interessante que na vida cristã, não é assim. Nós temos esperança de ganhar uma herança grandiosa, mas não vai ser porque nós vamos trabalhar para conquistá-la. Ela já está garantida. E pelo fato dela estar garantida, aí sim, ela vai moldar o meu jeito de trabalhar. Olha que interessante. O normal é nós trabalharmos para conquistar, mas por estar conquistada, nós vamos trabalhar porque Deus já conquistou para a gente. Cristo é a esperança para nós. A nossa esperança molda a nossa atitude aqui, e o melhor é porque nós não vamos conquistá-la. Foi conquistada por Cristo na cruz. E é por isso que nós devemos ser gratos pelo futuro. A esperança para nós é algo garantido, não uma mera atitude de esperar de que algo bom vai acontecer, pois o melhor de Deus já aconteceu. Eu tinha um pastor que ele fazia uma crítica àquela música assim, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. Ele criticava e falava assim, olha, como? Se o melhor de Deus já veio. Essa tríade, então, irmãos, fé, amor e esperança, ela vai estar presente em várias cartas paulinas. Eu posso citar exemplo para vocês aqui de Romanos, Gálatas. Em 1 Coríntios, eu acho que é onde ela mais é conhecida. Ele fala que no fim sobra a fé, a esperança e o amor, e ele vai dizer que o amor é o maior delas, não é? E também 1 Tessalonicenses. Mas são virtudes que nós devemos cultivar e crescer em nossas vidas. Mas o nosso texto vai seguir, irmãos, e nós vamos poder conhecer nessa noite a segunda razão da gratidão de Paulo. E a razão porque ele vai dar graças nesse pequeno trecho é pelo evangelho que frutifica. O versículo 5 diz assim, irmãos, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho que chegou até vocês. Paulo vai destacar aqui o que não era novidade para os colossenses. Eles já haviam recebido essa mensagem crucial através da palavra da verdade do evangelho. E é significativo, irmãos, nós percebermos aqui que Paulo vai usar o termo palavra da verdade. E eu sempre penso que a escolha dos termos não é por acaso. No contexto de uma igreja que estava sendo atacada por falsos ensinamentos,
A terminologia de palavra da verdade vai servir como contraste direto contra quem? Contra a palavra da mentira ou o falso evangelho. A palavra da verdade, então, se torna sinônimo do próprio evangelho que alcançou aquela comunidade. Ela não vai apenas se opor à falsidade, mas também fundamenta a esperança dos crentes que haviam ouvido e abraçado. Então, aquela esperança lá atrás, que fundamentou a fé e o amor, vem desse evangelho que eles ouviram. Uma outra leitura que nós podemos fazer desse texto aqui, desse versículo, a gente poderia reler ele dessa forma. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da verdade, que é o evangelho que chegou até vocês. Mas o texto segue, e ele vai dizer o seguinte: esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Ao falar do evangelho, irmãos, Paulo vai querer mostrar o poder desse evangelho. E quando ele vai fazer isso, ele vai fazer de uma maneira interessante. Ele vai personificar o evangelho, vai trazer ao evangelho características pessoais de um ser vivo. Ele atribui ao evangelho coisas como crescer e multiplicar e produzir frutos. Se o evangelho é uma notícia, como é que ele cresce, multiplica e produz fruto? Quem faz isso são plantas, são seres vivos que crescem, não é? Mas Paulo mostra o poder do evangelho com essa linguagem, ela é intencional. E com isso ela vai conferir ao evangelho uma dimensão que ele é vivo e dinâmico. E é interessante, irmãos, quando a gente pega esses termos, crescer e multiplicar, porque eles fazem uma ligação e nos remete diretamente a Gênesis 1. No Jardim do Éden, Deus dá uma ordem ao homem, Adão e Eva, no caso, para eles, uma bênção que se diz assim: sede fecundos e multipliquem-se. Essa frase de Paulo aqui, crescer e multiplicar, ela remete muito a essa ordem divina original, lá de Gênesis. Mas é claro, irmãos, que embora Gênesis trate de uma ordem de nós sermos fecundos, e a ideia era uma multiplicação da nossa vida física, ou seja, era uma ordem direta para que os seres humanos tivessem filhos, crescessem, se espalhassem pela terra, e que aqui Paulo está tratando do evangelho, nós podemos fazer uma analogia interessante. Veja, em Gênesis, Adão é chamado a multiplicar a imagem de Deus por meio da sua descendência, tendo filhos. Em Cristo, por meio do evangelho, nós somos chamados a multiplicar a imagem de Deus por meio do novo nascimento. Ao compartilhar o evangelho, ao momento que homens e mulheres, ao serem transformados em Cristo, são a cada dia conformados à imagem de Cristo, a ordem divina de Gênesis acaba de certa forma continuando. A ideia de que há um crescimento e a multiplicação da imagem de Deus na terra vai permanecer viva e ativa através do poder transformador do evangelho. Então, crescer e multiplicar é igual àquela ordem, analogicamente, igual àquela ordem inicial. Deus está fazendo mais e mais pessoas à sua imagem, a imagem de Cristo. Antes, por meio de uma descendência física, agora, por meio dos novos crentes, novos convertidos. Cada um de nós está multiplicando a imagem de Deus nessa terra. Paulo vai prosseguir afirmando que esse crescimento e essa multiplicação do evangelho está acontecendo no mundo todo. E é um fato irrefutável, né, irmãos? A palavra do evangelho, ela não conhece fronteiras. Embora Paulo, provavelmente, quando fala de mundo, se referisse ao mundo que ele conhecia, provavelmente ele não pensava nas Américas, na Oceania, na Groenlândia, ele não pensava nada disso. Mas a palavra de Deus chegou e alcançou todos os povos. Olha nós aqui em Boa Vista. Então, além dos povos, chega a línguas e nações sem distinção alguma. E onde quer que o evangelho chegue, ele vai romper barreiras, vai prosperar e vai crescer. Mesmo em meio a perseguições, nós estamos em campanha de missões. Era interessante que uma frase que é atribuída aos missionários, que o sangue dos mártires, nós estamos em campanha de missões, o sangue de mártires, aqueles que morreram por causa do evangelho, era semente que plantava na terra e mais pessoas iam sendo agregadas. O evangelho, onde quer que chegue, vai romper, prosperar e crescer, mesmo em meio a perseguição e adversidade. E com certeza isso, sem dúvida, é um motivo de grande gratidão por cada um de nós. É por isso que Paulo vai se alegrar em ver o evangelho crescendo no mundo, da mesma forma que ele floresceu entre os colossenses. Pois ele vai dizer: desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade.
Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a fé, que nós temos falado aqui, ela vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. E isso se dá por meio de pregadores. É necessário falar. É necessário comunicar. Para aproveitar o nosso momento de missões, e em algum contexto nosso local de igreja, nós precisamos falar ao mundo do Evangelho. Nós precisamos comunicar aos nossos vizinhos, à nossa comunidade, ao nosso estado, do Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. E entender essa graça, aí sim, é uma obra do nosso Deus. Porque é só o Espírito Santo que pode, entrando no coração, nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Esse entendimento espiritual é uma obra que só pode ser concedida pelo Espírito Santo. E a gratidão de Paulo, e também a nossa, deve sempre se voltar para a mensagem central do Evangelho. Como nós bem sabemos, o Evangelho é aquela boa nova. E nunca é demais reprisar e revermos, como o irmão Cleito falou em algumas semanas atrás, a base da nossa fé. Que boa nova é essa, igreja? A boa nova é que nós, a humanidade, estava caída desde a queda de Adão. Nós nos afastamos de Deus. Por natureza, éramos inimigos de Deus, dominados pela carne pecaminosa, escravos dos nossos desejos, aliados de Satanás. Diante de um Deus justo, o nosso destino certo e merecido, diga-se de passagem, era o inferno. Entretanto, o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. E com um grande amor, ele nos amou desde a eternidade. E, por meio disso, nos chamou de forma eficaz e no tempo oportuno enviou Cristo. Esse Cristo, que é o nosso Deus, homem, Deus, veio a esta terra, viveu uma vida que nós não conseguiríamos viver, pagou na cruz o preço pelos nossos pecados. E a sua morte não foi o fim, ele ressuscitou. Após a sua ressurreição, ele ascendeu aos céus e nos deixou o Espírito Santo como um consolador até o seu retorno. E esse Espírito é quem faz essa obra de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E tudo isso nos oferecendo uma oportunidade de reconciliação com Deus, por meio do único intermediário, Cristo. Nós somos chamados de inimigos para filhos amados. Essa é a mensagem da esperança, que deve ser proclamada em todos os lugares. Uma mensagem de esperança ao mundo, não apenas de julgamento ou de condenação. Essa é a mensagem que nós, a igreja, portamos para o mundo. Mensagem de esperança. É por isso que o Evangelho dá frutos, produzindo uma safra de boas obras, e cresce à medida que aumenta o número dos convertidos. E o texto vai seguir, irmãos. Vai nos falar da terceira razão de que por que Paulo é grato. Paulo, nessa breve ação de graça, ele é grato também pelos seus cooperadores. Nós pudemos introduzir na semana passada que Paulo sempre incluía seus cooperadores nas suas cartas, mas hoje ele dá graça por um deles. O texto segue dizendo: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo, nesse momento, ele vai se voltar para Epáfras, um personagem crucial que, como nós vimos, foi provavelmente o fundador e era o pastor da igreja de Colossos. Epáfras, que foi um discípulo de Paulo, evangelizado durante o ministério do apóstolo em Éfeso. E ele chegou até Paulo lá em Roma e estava dando notícias daquela comunidade. E Paulo descreve Epáfras como um amado conservo. É interessante que conservos, em grego, o termo lá é síndolos ou sindoulos. E esse sim é a mesma raiz que a gente forma a palavra sinfonia ou sincronia, é junto. Sinfonia, sons juntos. Por isso, sincronia é de movimento, é cor, me esqueci. A ideia é de que sim é de junto. E servo é doulos, por isso que sindoulos. A união desses termos vai revelar que Epáfras era um escravo de Cristo que trabalhava junto com Paulo. E, além disso, era amado por ele. Em seguida, Paulo vai qualificar ele, Epáfras, como um ministro de Cristo a favor de vocês. Novamente, volta a palavra ministro. Em grego, quer dizer, usava o termo diáconos, que é o que dá origem ao que a gente conhece como diácono, aquele que serve, o administrador. Então,
Paulo chama Epáfras daquele que servia, mas ele qualifica ainda mais ele. Ele não é apenas um diácono, alguém que serve. Ele é um fiel diácono. Ele é um fiel ministro de Cristo. E isso é interessante, irmãos, porque a fidelidade muitas vezes é o que nos é cobrado do Senhor. Lendo as Escrituras, no Evangelho, nós podemos ver que, no Evangelho, mas que a Escritura diz que a nós, os despenseiros, o que é requisitado de nós é que nós sejamos encontrados fiéis. Essa validação de que Epáfras era um ministro fiel, ela é muito importante na carta de Colossenses. Especialmente porque Epáfras, sendo pastor daquela igreja, ele estava lidando com pecados e contra os falsos mestres. E por isso, Paulo, de certa forma, homologa a teologia e a vida de Epáfras em Cristo. Ele confirma que Epáfras era fiel a Cristo e que o seu ensino era autêntico. Então, ele era um administrador e servo leal, assim como nós devemos ser. Paulo vai continuar dizendo que esse fiel ministro lhes contou, olha que interessante, ele lhes contou sobre o amor que eles tinham no Espírito. Olha que interessante, irmãos, diante de tantos problemas que Epáfras vai contar, das dificuldades, o que ele conta para Paulo logo no início, ele vai relatar daquela igreja, o que ele testemunha para Paulo era o amor da igreja, no Espírito. Isso deve nos levar a uma reflexão, irmãos, de que mesmo com nossas imperfeições, minha e sua, mesmo com as falhas, muitas vezes, da nossa igreja, o fato de Deus operar em nós e produzir amor em nós, deveria nos encher de gratidão. Nós devemos ser gratos por irmãos em Cristo ao nosso redor e pela nossa comunidade, pois mesmo sendo imperfeita, o amor que se manifesta entre nós é um testemunho para as pessoas lá fora e para outros. E que tomara, irmãos, que a partir de nós e da nossa igreja, pessoas lá fora, como Epáfras, possa reconhecer e relatar a outros desse amor. Então, eu gostaria de concluir a reflexão convidando os irmãos a nós rebobinarmos a fita. Nós vamos encarar esse texto agora de trás para frente. Vamos começar do versículo 8 e ir até o 3. Nós vamos ver a profundidade desse trecho, pois a gratidão de Paulo, ele começa então agradecendo, de trás para frente, né? Ele agradece por Epáfras e chama Epáfras de um discípulo fiel. Ele é fiel. Mas você já pensou por que ele é fiel? Porque ele, chegando em Colossos, ele pregou o evangelho da verdade. Ele era fiel porque ele pregou o evangelho da verdade. E o que esse evangelho da verdade gerou? Gerou esperança. Gerou esperança para os colossenses. E a esperança impulsionou o amor e a fé dos colossenses. E o amor e a fé dos colossenses iniciou, no caso, as ações de graças de Paulo. Então veja, é um ciclo virtuoso, não é mesmo? O evangelho gera esperança, a esperança nutre a fé e o amor, e a manifestação da fé e o amor nas nossas vidas inspira gratidão. E eu queria com isso, irmãos, a partir desse texto, trazer algumas aplicações práticas e concretas para a nossa caminhada de fé. Eu queria, olhando esse texto dessa noite, trazer 3 reflexões de como nós podemos pegar uma ação de graça como essa e aplicar nas nossas vidas. E a primeira delas é: cultive a gratidão e una essa gratidão à sua oração. Cultivar a gratidão é necessário mesmo diante das dificuldades. Em Deus, nós encontramos forças para dar graças. Nós devemos sempre aliar a gratidão à nossa oração. Como eu disse no início, Paulo sempre falava: eu agradeço a Deus sempre que oro. É muito comum, irmãos, nas nossas orações nós estarmos pedindo. Não há problema nenhum em pedir. É necessário colocarmos diante de Deus toda a nossa ansiedade, como a Bíblia nos diz. Mas também é necessário, diante de Deus, termos um coração agradecido, mesmo em meio aos pedidos. Devemos ter uma mentalidade de gratidão, pois, como vimos em outras vezes, Deus já nos deu tudo o que era necessário para uma boa vida, para a piedade. Então, irmãos, que a mentalidade de gratidão seja cultivada no coração e na mente de cada um aqui, e se torne uma prática constante na sua vida. A segunda aplicação prática é que nós devemos crescer na tríade virtuosa, aquelas 3, fé, amor e esperança.
Essa tríade tão repetida nas Escrituras deve ser fortalecida em nossas vidas. Busque fortalecer a sua fé. Nós vimos lá em 2 Pedro que nós devemos encorpar a nossa fé, dar forma à nossa fé, com conhecimento de Deus, com virtude, com pleno conhecimento, com piedade. Pois por meio da nossa fé nós agradamos a Deus. E essa fé deve se manifestar em obras. Lembra de Tiago? Fala-me da tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. A nossa fé tem forma de obras de amor. Como nós vemos, muitos irmãos hoje em dia fazem isso. Seja também um deles. E tudo isso seja impulsionado pela sua esperança. Não aquela esperança vaga, mas a esperança como a certeza de que a recompensa está garantida e guardada nos céus para nós. Tome posse dessa verdade, irmãos. Cresça nessa tríade de virtudes. Por fim, a última aplicação prática nessa noite é: ore por cooperadores fiéis no Evangelho e seja um deles. Ore, irmãos, para que Deus mande cooperadores que sejam encontrados fiéis no Evangelho da verdade. E busque você, cada um de nós, ser um deles. Que nossos presbíteros, líderes, missionários, cada irmão presente aqui nesta igreja, sejam fiéis ao Evangelho. Pois, como nós vimos, o Evangelho é poderoso. Ele faz crescer, faz multiplicar, não apenas aos novos convertidos. É interessante que muitas vezes a gente confunde o que é evangelismo, né? Um culto evangelístico. Será que é um culto evangelístico só para quem é novo crente, para quem não é crente? Não. Eu entendo que todo culto é um culto evangelístico, porque todo culto, o evangelho deve ser pregado. E o evangelho, ele não serve, não é aquela mensagem para converter alguém. Ele também é para converter alguém, mas é para transformar as nossas vidas diariamente. Então, se nós tivermos servos fiéis, formos servos fiéis, o evangelho crescerá em nossos corações, a nossa igreja vai prosperar e a vida de cada um de nós será abençoada. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a cada dia ser mais gratos e possamos cada vez mais, assim como o apóstolo Paulo, que escreve isso durante essa carta, aprender a viver uma vida de gratidão. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Esse breve trecho, essa breve gratidão, revela muito acerca do Senhor, acerca dos teus filhos, acerca de nós. Nos ajuda a cultivar, meu Deus, um espírito de gratidão, uma mentalidade de gratidão diariamente nas nossas vidas. Mas gratidão pelos motivos certos, pelo Evangelho que frutifica, que cresce na nossa igreja, nas nossas vidas. Que nós possamos também ser gratos pelos servos que são encontrados fiéis, nos ajuda a ser um deles. Te agradeço também, meu Deus, pela fé, a esperança e o amor que vem de Ti. O Senhor nos deu fé, o Senhor trabalha o amor em nossos corações e é a razão da nossa esperança. Ajuda-nos, Pai, diariamente a viver e colocar esses motivos de gratidão em prática. Não nos ajuda a orar simplesmente pedindo, mas agradecendo pelo que o Senhor tem feito em nossos dias. Que nossa fé, meu Deus, ganhe forma e que o mundo possa relatar e testemunhar do nosso amor uns para com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Quero convidar o Ministério de Louvor novamente aqui à frente, vai nos conduzir em adoração novamente. Vamos mais uma vez levantar, cantar a última música. Calma aí, calma. Problemas técnicos. Agora vai.
Preciso me derramar, dizer que sou grato, dizer que és como Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor, de louvor, de adoração, Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Senhor, nos leve em paz para casa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém. Toca aí nesse baixo. Cadê o baixo? Cadê o baixo?